Olá, iremos apresentar o trabalho de taxonomia vegetal. O grupo é composto por mim, José Alma Silva Almeida, e pelo Matheus Coelho. A família que iremos falar agora é a família Asteraceae, com o seu nome conservado de Composite. A descrição geral da família, que ela é da ordem Asterales, tem recente história evolutiva, e o seu nome conservado é de Composite ou compostas. Esse nome é conservado por conta da sua inflorescência de capítulo. Ela compreende cerca de 1.600 gêneros e 23.000 espécies. Ela tem maior importância entre as fanerógamas, com 10% do total da flora das angiospermas. As suas sinapomorfias são inflorescência do tipo capítulo e série de brácteas involucrais. Essas brácteas involucrais é o conjunto de brácteas livres ou aderentes, situadas na base da flor ou inflorescência que as rodeia mais ou menos. Essas flores têm um androceu sinânteros com deiscência introrsa. Os sinânteros é o mesmo que soldados pelas anteras, sendo livres os filetes. E essa deiscência introrsa é a face da deiscência voltada para o lado de dentro. Seu gineceu é bicarpelar, com 2 carpelos, unilocular, com um lóculo, e uniovulado, com um óvulo. A sua placentação é basal, que é quando o óvulo se situa na base do ovário, e o fruto é do tipo cipsela, que é um tipo de fruto seco formado por um aquênio. As espécies com hábito herbáceo contêm as seguintes sinapomorfias: a corola sem pétala, com as pétalas soldadas, o androceu isostemone, que é quando a quantidade de estames é idêntica à quantidade de pétalas da flor. As flores têm um cálice modificado em papos, que é uma estrutura onde o cálice é modificado, onde as sépalas estão extremamente ramificadas em filamentos retos, que isso é muito importante na dispersão dos frutos. Aí, segundo o APG, que é a quarta versão do Sistema de Classificação das Angiospermas do ano de 2016, a Asteraceae está circunscrita na ordem Asterales, que está circunscrita pelas seguintes sinapomorfias, que é as pétalas valvadas e as anteras formando um tubo ao redor do estilete. Ela compreende espécies com hábito arbóreo, arbustivo, herbáceo e liana. E a espécie que a gente vai falar, que é dentro da família, é a espécie Elianthus annus, que é o girassol. A ocorrência da espécie no Brasil deu-se por colonização da região sul do país por imigrantes europeus no final do século XIX. Ela tem maior resistência seca devido ao seu sistema radicular profundo, ao frio e ao calor do que a maioria das espécies normalmente cultivadas no Brasil. Ela apresenta tolerância a baixas e altas temperaturas de 8 graus Celsius a 34. É bastante resistente a períodos de estiagem, tem pouca sensibilidade ao fotoperiodismo, e o fotoperiodismo é a sensibilidade que a planta tem quando ela está exposta à luz. Ela apresenta efeito alelopático contra a maioria das ervas daninhas, principalmente as rasteiras. Esse efeito alelopático ele envolve os metabolismos secundários da planta, que influencia o crescimento e desenvolvimento do sistema biológico. E pode-se afirmar que o girassol melhora muito a qualidade do solo, pois, por conta do seu sistema radicular profundo, ele absorve muito bem os nutrientes e a água. E o girassol ele é fisicamente sensível à compactação do solo e quimicamente à acidez. Ele é sensível à compactação do solo porque quando é compactado o solo, ele fica com muita macrosporosidade. E assim, seu sistema radicular não pode chegar muito profundamente. E é quimicamente sensível à acidez, porque na acidez ela causa uma toxicidade ao girassol e acaba que sendo assim.
E a ocorrência da espécie, segundo registros, foi de 1510, e isso foi no exterior, que foi o marco inicial do girassol na Europa, quando conquistadores espanhóis levaram a planta para o Jardim Botânico de Madrid, na Espanha. Já no final do século XVI, foi difundido pela Itália, França, Bélgica, Holanda, Suíça, Alemanha, Inglaterra e entre outras partes da Europa, sendo a quinta oleaginosa a nível mundial, em produção de matéria-prima. Bom, eu vou falar já a parte da reprodução da espécie. A reprodução se dá da seguinte forma: é uma polinização cruzada e o seu principal polinizador é a abelha. No próximo slide, eu vou apresentar um videozinho onde eu vou explicar melhor isso. Bom, aqui, toda essa parte aqui do girassol são flores. Cada um desses botãozinhos aqui vão formar flores. Ou seja, toda essa parte aí é uma inflorescência. E esse conjunto todo do girassol, dessas flores, com as suas folhas modificadas ao redor, vai formar um capítulo. O que vai acontecer na polinização? A abelha, aqui mostrada, ela vai passar por cima da flor. Vale ressaltar que essa flor ela vai ter os dois órgãos reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino. Então, a partir do momento que a abelha passa por ela, ela acaba recolhendo o grão de pólen que tem em cima dessa flor. A partir daí, então, ela vai se dirigir a outro girassol e vai acabar depositando o pólen que ela retirou daquela planta nessa que ela está agora. E assim ela vai se dar em toda a plantação, assim por diante, fazendo a sua polinização. Fases de desenvolvimento. O desenvolvimento do girassol se dá da seguinte forma: ele vai ter a fase vegetativa e a fase reprodutiva. A fase vegetativa vai ser dividida em duas partes, parte VE e VN, aonde VE é o plantio e VN o broto floral. A parte reprodutiva vai ser compreendida de R1 a R9, aonde R4 a R6 vai ser a floração e R7 a R8 vai ser o enchimento dos aquênios. A parte da floração de R4 a R6 vai ser da seguinte forma: R4 vai dar início à floração e R6 vai estar finalizando esse processo. Já no enchimento dos aquênios, que é as sementes, R7 vai estar marcando o início desse enchimento dessas sementes e R8 vai estar finalizando. Na fase R9, nós vamos ter a maturação fisiológica, aonde é a parte onde o girassol está pronto para ser colhido. É a parte final de todo o seu ciclo. Importância econômica. A importância econômica do girassol se dá principalmente, o seu cultivo ele se dá principalmente como fonte do óleo comestível, sendo a terceira cultura anual com maior produção de óleo do mundo. Então, essa produção de óleo comestível, ela, entre as culturas anuais, ela acaba sendo responsável por 16% da produção mundial de óleo. A outra importante fonte econômica que o girassol proporciona é a fabricação de ração animal, pois essa é fonte de proteínas para alimentação que pode ser dado na forma de farelo ou até mesmo como silagem. E também uma que está sendo bem utilizada agora é a matéria-prima para o biodiesel. Uma fonte econômica que não tem tamanha importância econômica quanto esses três citados até então é a produção é o mercado de grãos para alimentação de pássaros, que é um mercado ainda não tão grande, mas que vale a pena ser ressaltado. Uma curiosidade a respeito do girassol é o seu movimento de acordo com o Sol. Algumas pessoas já podem ter notado que de manhã o girassol se encontra em uma determinada posição.
e de tarde ela já vai estar em outra posição. E esse movimento acompanha todo o translado do Sol ao longo do dia. E isso vai se dar, é, a de- é, vai se dar devido a um fenômeno que só ocorre quando os girassóis ainda estão em fase de crescimento, porque o lado que recebe menos luz cresce mais, e isso faz com que o caule incline. Depois que a planta se torna adulta e floresce, ela para de seguir o sol e se posiciona apenas para o leste. E isso acontece porque as flores buscam a primeira luz da manhã. Assim, se esquentam mais rápido e conseguem atrair até 5 vezes mais insetos polinizadores. Fato esse que é de suma importância, visto que a polinização dos girassóis é feita, na sua maioria, pelos insetos. E como a gente viu lá no começo, no caso, é as abelhas. Por fim, eu vou mostrar agora duas imagens do girassol, aonde a figura 2 a gente vai ter a característica básica do girassol, aonde nós vamos ter desde a raiz, o tipo de raiz que ela tem, que é uma raiz pivotante, folhas opostas, folhas alternas, e a parte de cima, aquilo que nós consideramos a flor, que na verdade é uma inflorescência, aqui está detalhado, onde nós vamos ter todo esse conjunto que vai ser o capítulo. Já na figura 3, nós vamos ter o girassol em estágio R9. É aquele estágio já de maturação, onde ele vai estar pronto para a colheita. Como vocês podem ver, o girassol nessa fase ele já está seco. Ele não apresenta mais aquela cor amarela no seu capítulo que apresentava em outros estados. Nesse estágio ele já está com o seu capítulo voltado para baixo e totalmente seco, e daí em diante o único processo que resta é a sua colheita. As nossas bibliografias que foram utilizadas. Muito obrigado.